Fala galera, boa noite aí pra todos. Eu sou Alexandre do Ministério Bíblico Albermas. Tô aqui hoje pra falar um pouquinho com vocês. Como a gente tinha colocado mais cedo na página do Bíblico, a gente ia fazer o Bíblico normal hoje na praça, comemorando 2 anos na praça de ministério. O ministério tem mais tempo, mas na praça 2 anos. Que se completou semana passada de fato, mas hoje vamos dizer assim, começaria uma 3ª temporada, de 2 anos completos, mais uma semana. Mas felizmente pelas chuvas também, sobretudo, porque eu não tô. Hoje a hora que eu fui trabalhar, assim que eu tava indo trabalhar, tive um torcicolo, fui trabalhar, trabalhei e tal, mas acabei que fiquei fui inflamando mais e mais durante o trabalho, mesmo que tomei remédio e tal, mas não adiantou muito. Eu tô aqui então para falar em nome do Ministério do Bíblico Albermas, para reiterar que eu não sou Bíblico Albermas. No Bíblico Albermas tem mais pessoas, acaba aparecendo mais eu mesmo, porque foi quem primeiro Deus chamou nesse ministério, mas toda honra e glória para ele, e nada pra gente, tanto que a gente nem fica identificando muito como isso ou aquilo, ou os títulos, porque tudo que fazer para Deus seja para Deus primeiro mesmo. Desculpa estar fazendo esse vídeo na cama, deitado, gente, é porque eu não tô conseguindo ficar muito sentado, tá doendo muito o pescoço mesmo, tá? Então, dito isso, explicado, quero fazer uma palavrinha rápida aí para vocês, que está no livro de Atos, 18 e 19. Atos 18 e 19 vai falar um pouco do ministério de Paulo, Paulo tô com a Bíblia aqui no colo. E Paulo, ele andou por vários lugares. E Paulo, ele, entre esses lugares, ele foi para Corinto, Em Corinto, diz que Paulo, saindo, deixando Atenas, ele partiu para Corinto, E lá ele esteve, estou fazendo um resumo aqui, com um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália, vai dizer que Cláudio, a história vai dizer que Cláudio expulsou os judeus da Itália, por volta do ano 50, 52 depois de Cristo. Então eles foram para o Ponto, judeu Áquila e a sua esposa Priscila, E ali Paulo ficou, com eles, e aprimorou o ofício, já que Paulo era uma pessoa que fazia tendas, Então ele fazia tendas e ali esses também faziam tendas, E não só ele estava fazendo tendas ali, como diz em Atos 18, versículo 4, que ele, e todos os sábados, todos os sabatotes, todos os shabat, discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então isso é muito importante, porque alguns vão falar dessa estrutura de sinagoga dos judeus, mas a sinagoga era simplesmente o local de reunião, não necessariamente o local físico, mas às vezes poderia ser numa praça, poderia ser na porta das cidades, poderia ser no próprio mercado, poderia ser num local exclusivo para adoração, num local físico. Mas a palavra sinagoga, tanto no grego quanto no hebraico, quer dizer de assembleia, reunião de pessoas. Então, assim, todos os sábados Paulo ia para a sinagoga para persuadir tanto gregos, que Jesus era o Messias, segundo toda a palavra, sem excluir nada da palavra, e para persuadir também tanto judeus como gregos, tanto os que eram igual ele, judeus, como também os gregos, que seriam os gentios, os não judeus. Então só aí já desmascara uma série de teologias enganosas, dizendo que Paulo, ele era um rebelde, era um cara contra a lei, que era um cara contra a palavra de Deus, que era um cara até contra os ensinamentos básicos de Jesus. Então, muitos desses não leem justamente Atos, porque desmascara os argumentos deles. Escrito por Lucas, discípulo do próprio Paulo.
Bom, e olha só, ali se vocês forem para o versículo em Atos 18 ainda, vai falar que Paulo ele esteve ali por 1 ano e meio, né? Por 1 ano e 6 meses, né? No versículo 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus, né? Então Paulo ficou ali em Corinto 1 ano e meio, né? Tanto desempenhando um ofício durante a semana, né? De domingo a sexta, quanto nos sábados desempenhando um ofício de persuasão pela palavra de Deus, falando, né, que Jesus era o Messias segundo toda a palavra de Deus, né? E se a gente caminha ali para Atos 19, vai dizer que Paulo vai de Corinto, ele foi para Éfeso, né? Em Éfeso ele permaneceu primeiro 3 meses, né, na sinagoga, persuadiu a muitos, né? Mas esses muitos, né, primeiro ele vai falar de 12, né, mas a palavra não fala especificamente desses, né, que só tinham recebido o batismo de João, mas primeiramente vai dizer, né, que foram ao todo uns 12 homens, né, no versículo 7 ali. Porém, durante 3 meses, né, vai dizer que ele, no versículo 8, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, né, a sinagoga desses que ele tinha persuadido a receber o batismo de Jesus, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empenhados e descrentes, empedernidos, né, com o coração duro e descrentes, falando mal do caminho, né, da seita do caminho, daqueles que criam em Jesus segundo toda a palavra, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, assim, vejam bem, Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto, e 1 ano e meio ele discorreu ousadamente nas sinagogas aos sábados, persuadindo tanto gregos quanto judeus que Jesus era o Messias e que, segundo toda a palavra, ele iria um dia voltar, né? E toda a palavra tinha valor. Passado esse 1 ano e meio, aconteceu que ele saiu de Corinto e foi para Éfeso, né? Outra, né, cidade ali na Ásia, né? Na Ásia, na Grécia. Então, ao chegar em Éfeso, ele se deparou com uma realidade que era a realidade de pessoas que haviam recebido o batismo de arrependimento de João, né, João Batista, porém não conheciam ainda o Messias, Jesus, nem o seu batismo, né, nem a sua pregação. E aí Paulo, ao chegar ali, ele ao todo, né, de princípio, né, conseguiu batizar 12, né, persuadiu pelo Espírito Santo 12 pessoas. E esses 12, né, convidaram Paulo para estar junto à sinagoga deles. E Paulo continuou, né, fortemente a fazer a pregação no ministério de Jesus. Porém, esses mesmos, né, entre desses 12, o coração deles estava duro e desobediente à palavra de Deus. E eles começaram a querer perseguir Paulo. Então Paulo deixou de ir na sinagoga deles depois de 3 meses e foi para uma escola de Tirano, né? Tirano, um homem de Éfeso, né? E ele permaneceu ali falando sobre o caminho, né? Aceita daqueles que, segundo toda a palavra de Deus, aceitaram Jesus como Messias, e falou mais 2 anos em Éfeso, né? Na escola de Tirano. Então Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto e mais 3 meses na sinagoga em Éfeso e mais 2 anos na escola de Tirano em Éfeso, ou seja, 1 ano e 6 meses em Corinto e mais 2 anos e 3 meses em Éfeso, né? Só nisso aí a gente pode fazer uma conta que dá 3 anos e 9 meses, portanto quase 4 anos. Então só em 2 cidades Paulo, né, ficou fazendo o ministério de Deus mesmo por quase 4 anos. Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Pra gente é muito especial ter tido esse tempo de 2 anos já na praça, né, nesse ministério, a cada sábado, né, sexta-feira à noite, né, pra
o tempo de Deus é Shabat, já é sábado, né? E levando a Jesus tanto para judeus, né? Pessoas, né, que têm a descendência até judaica, e para gentios, né, que são a maioria dos brasileiros, inclusive nós mesmos, né? Eu mesmo que falo. Então, isso é um prazer para a gente. 2 anos, o mesmo tempo que Paulo ficou na escola de Tirano. É fantástico como Deus faz uma obra na vida da gente, né, que a gente vai mais e mais aprendendo sobre ele e mais passando o que foi de graça nos dado, né, passando de graça também. Eu sei que muitos veem às vezes o Ministério Bíblico Obermas, de repente aos olhos humanos, até como um fracasso, né, porque, poxa, não sei como não deu gente, mas eu leio Atos 19 e eu vou ver que Paulo ficou, e primeiro só 12 o seguiram, né? E esses 12 depois também o abandonaram, né? Isso é muito significativo, porque várias pessoas vão e saem dos caminhos de Deus, outras permanecem, outras dão frutos bons, outras dão frutos maus, mas assim nesse mundo, né? Nem todo mundo permanece, mas aquele que permanecer até o fim, esse receberá a coroa da vida eterna. Eu quero deixar um recado para vocês que não desanimem, né? Nós não sabemos quanto tempo nós temos nessa terra ainda, nem sequer quanto tempo o bíblico tem na praça, ou quanto tempo o bíblico ainda existirá nessa terra, mas o que importa realmente e verdadeiramente é que nós tenhamos Jesus no nosso coração e o sigamos, sem a história de que Jesus veio revolucionar, veio abolir, que veio, né, fazer tudo diferente do que estava sendo feito antes, porque esse não é o Jesus da Bíblia, não tem nem como ser, até porque ele disse que ele não ia deixar passar nenhum tio, nenhuma vírgula, mas tudo se faria cumprir, né? E nisso ele não erra, porque nós temos visto os sinais da vinda dele. Essa semana eu tive uma surpresa até de uma música do Angra, uma banda secular, falando até do livro do Apocalipse e até falando, né, que o Filho do Homem virá nas nuvens do céu e, né, depois no fim faz uma analogia, fala a segunda volta de Jesus. Isso é muito louco, né, porque é uma banda secular sem nenhum vínculo religioso, né? Então, assim, mais sinais, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, né? O ódio que está, né, entre as guerras civis na Síria, em outros países, né? Sobretudo a parte do Oriente Médio hoje, né? Mas também no Brasil a gente vive uma situação caótica, uma situação de praticamente guerra civil, onde o crime organizado tem dominado, né? Onde o crime organizado tem falado mais alto do que as autoridades, e muitas delas, né, estão todas corruptas e envolvidas aí. Porém, nós tenhamos esperança em Deus, né, entreguemos todo o nosso caminho a Deus, nossas vidas diariamente ao Senhor Jesus Cristo, que Ele nos protegerá, e ainda que morrermos, viveremos com Ele um dia nas nuvens dos céus, e na certeza de que Ele vai voltar para entregar o galardão, para entregar a coroa da vida eterna para aqueles que têm fé, e só os que têm fé podem agradar a Deus, né? Então tenhamos fé, e se você está passando por uma dificuldade, seja qual for, seja no âmbito, sei lá, no casamento, trabalho, né, estudo, qualquer tipo de aflição, uma perda de uma pessoa querida, tenha força. Eu sei que é difícil, mas Jesus, Ele quer te curar, Ele quer te perdoar, Ele quer te salvar de todo o mal ainda aqui e dar uma vida eterna com Ele, né, a partir do momento que Ele voltar. E tá breve, gente, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas breve Ele vai voltar nas nuvens dos céus e todo joelho se dobrará. Tá aí o recado e a ministraçãozinha bem rápida hoje, né? Obrigado por esses 2 anos que vocês tiveram com a gente. Espero que tenhamos mais, seja na praça, seja num local físico, seja, sei lá, online, não sei, né?
mas que continuem orando por esse ministério, pelas nossas vidas, né? Todos os outros que também caminharam e caminham junto e ainda caminharão com a gente. E que nós possamos levar a palavra para todos os 4 cantos da terra. Grande abraço do Alexandre aqui do Biblical Bermas. Espero que vocês tenham um Shabbat, um sábado de descanso, final de semana maravilhoso, que possamos ver as maravilhas de Deus em cada flor, em tudo. E continuarmos a viver que a vida do homem, a prática do Evangelho de Cristo vale mais do que 1 milhão de palavras que ele possa dizer. É isso aí então, gente. Boa noite, bom final de semana para vocês. Até mais.